Vamos comentar esse terceiro episódio da primeira temporada de Outlander? O episódio foi intitulado A Saída e neste episódio nós estamos aqui acompanhando os esforços da Claire de ganhar a confiança de Colum e Dougal a fim de conseguir a saída do Castelo de Leoc. E quando eu digo pra vocês que a primeira temporada é uma das minhas favoritas, é disso aqui que eu tô falando. Quem assistiu esse terceiro episódio recentemente vai se lembrar do conteúdo incrível desse episódio, dos personagens que nos foram apresentados, das narrativas que foram desenroladas, do desfecho super animador que nós tivemos, pelo menos para Claire, né? Foi super animador. Enfim, nós temos uma junção de fatores que traz para essa primeira temporada uma das melhores temporadas de Outlander. Esse terceiro episódio é o puro suco de Outlander e se você assistiu recentemente, você vai se lembrar exatamente disso. Nós tivemos aqui vários acontecimentos, mais acontecimentos que se conectam e são importantes para a história. A Claire decidiu, logo no início desse episódio, que a forma que ela tem de conseguir a sua passagem de saída, né, esse ticket de saída do Castelo de Leoc, é ganhando a confiança de Colum e Dougal. Então é isso que ela decide fazer. Ela decide se mostrar ser a pessoa mais confiável possível ali dentro do castelo. E como ela poderia conseguir cair nas graças deles? Executando, fazendo aquilo que ela sabe fazer de melhor, que é cuidar das pessoas, o seu chamado para medicina. Bom, e eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no primeiro episódio dessa primeira temporada, a Claire disse que quando ela foi até Craig Nardun para estudar um pouquinho sobre a misotes, sobre a planta Forget-Me-Not, é porque ela havia adquirido recentemente um grande interesse pela botânica. Ela não sabia porquê, mas ela havia desenvolvido esse grande interesse. E nada é coincidência, né? Nada é por acaso em Outlander. Então, isso daqui vai ajudar muito a Claire a conseguir cair nas graças de Colum e Dougal e de todo o castelo de Leoc, na verdade. Nós bem vimos que a Claire começa a tratar os doentes do castelo e é muito bem sucedida nisso. A sua fama de uma excelente curandeira começa a alastrar ali pelo castelo de Leoc e até os dois guardas, né, como ela disse aqui para nós, que foram colocados para tomar conta dela, já estavam relaxando, já estavam confiando na Claire. Eles passavam mais tempo na cozinha do que cuidando da Claire. E a Claire começa a se sentir mais livre ali dentro do castelo. E é aquilo que a gente falou nos episódios passados, e vocês também comentaram aqui nos meus vídeos, a Claire, ela se sente muito à vontade no século XVIII. Ela não se pega pensando como é que ela foi parar ali, qual que é a lógica disso tudo. Não, muito pelo contrário. Ela tem esse objetivo de ganhar a confiança deles e ela se mantém fiel a esse objetivo. Ela vive ali a sua vida, o seu dia a dia, praticando ações que vão levá-la a chegar nesse objetivo. A Claire é muito prática nisso, ela não fica se perguntando como é que ela foi parar ali, qual a lógica disso tudo, não. Isso não interessa. O que interessa é que eu quero sair aqui do castelo. E, inclusive, no início desse episódio, as primeiras cenas são de Claire e Frank, enquanto o Frank estava se despedindo da Claire, que estava partindo para estar ali na linha de frente da guerra. Ele até fala que ele não acha isso certo, que ele é quem deveria estar na linha de frente e quem vai estar, na verdade, é a Claire. Pelo jeito, ele tenta mexer os pauzinhos para conseguir mudar isso, mas a Claire o repreende. Que tipo de pessoas nós seríamos se a gente usasse das suas influências para conseguir me livrar do meu destino? Não. Farei o que está sob minha responsabilidade e quando terminar, eu voltarei para você. E daí a gente se depara com uma Claire que está todo tempo tentando voltar para o Frank. Na verdade, todo tempo não. Tem vários momentos onde a Claire parece estar bem ali, entrosada. Ela vive e segue sua vida ali como se ela já houvesse vivido uma vida similar anteriormente. Vocês vão perceber essa facilidade da Claire em lidar com as situações, em lidar com as pessoas ali do século XVIII. Mas tem uma pessoa que começa a suspeitar das atitudes da Claire. Afinal de contas, de onde você veio? As coisas também não aconteciam dessa forma? Os castigos também não eram assim?
Gaylis Duncan. Vocês vão perceber que a Claire passa um pouquinho mais de tempo com a personagem nesse terceiro episódio. Inclusive, eu gosto bastante desse entrosamento das duas aí logo de início. E agora que a gente sabe toda a verdade sobre Gaylis Duncan, a gente sempre fica tentando pegar, não sei se com vocês é assim, mas eu acho que sim. A gente sempre fica tentando pegar alguma deixa ou outra nos diálogos da personagem que dê a entender de que ela também não é daquela época. E ela fica muito curiosa com a Claire, porque a Claire se espanta com as formas de castigo do século XVIII. E de onde ela veio? Em Oxfordshire. Também não é assim? E ela começa a indagar a Claire sobre o passado, sobre como era a vida no local onde a Claire vivia. E quando a Claire dá a entender que vai começar a falar um pouco sobre a sua história, o Jamie chega para buscá-la lá na casa da Gaylis Duncan. Então a Claire foi salva pelo gongo, mas Gaylis Duncan fica na sua janelinha observando ali uma das primeiras ações de Claire e Jamie juntos, salvando aquele garotinho que estava com a orelha presa no pelourinho. A Gaylis está olhando ali de longe e parece que ela sabia que a Claire não deixaria aquele menino ficar ali sem tentar salvá-lo. Aquele sorriso da Gaylis Duncan é de quem sabia que a amiga tentaria de tudo para tentar salvar aquele garoto. E é nesse episódio também onde nós vemos a Claire tentando fazer uma aproximação entre Jamie e Ligory, que pelo que nós vimos foi muito mal sucedida. O Jamie não tinha olhos nenhum para Ligory Mackenzie, porque a Claire percebe que as intenções da Ligory para com o Jamie eram muito intensas. Ela era apaixonada pelo Jamie, mas Ligory era uma garota, assim como o nosso Murtagh disse nesse mesmo episódio. Naquela cena onde eles estão jantando na mesa, logo após a Claire ter presenciado uma troca ali de beijos entre Ligory e Jamie, a Claire tenta dar uma zombadinha, fazer uma brincadeira com o Jamie, e a princípio dá muito certo. Até eu dei risada naquele momento. Mas depois de ser advertida pelo Murtagh, a Claire começa a sentir uma certa vergonha do que ela fez, porque ela assume que fez aquilo por ciúmes, e não por ciúmes do Jamie, pelo menos ela não admite isso de primeiro momento. Ela julgava que ela estava com ciúmes da situação, de ter alguém com quem ter esta intimidade que o Jamie compartilhou mais cedo com a Ligory. E nós não sabemos exatamente quantos dias a Claire está ali no castelo de Lioc, não foi falado para nós no início desse episódio, em nenhum momento do episódio, na verdade. Quantos dias se passou desde o sábado que a Claire deveria ir embora. Como nós vimos que as coisas começaram a melhorar para o lado da Claire em termos de confiança, a gente supõe que alguns bons dias se passaram, mas nós não sabemos exatamente quantos dias se passaram desde o sábado que a Claire deveria ter ido embora. Então a Claire e o Frank já estavam ali afastados há um bom tempo, e em contrapartida, Jamie e Claire estavam se aproximando cada vez mais. Tanto que a Ligory até diz para Claire que ela sabia que o Jamie não gostava dela. Acho que todo mundo já estava percebendo o que rolava entre Jamie e Claire, só a Claire que não queria admitir mesmo. Nós conhecemos um personagem nesse episódio que é um personagem muito importante na história da Claire, dessa primeira temporada, que é o Padre Bowing. Se eu não me engano, é esse o nome dele, é um nome um pouco diferente de pronunciar, mas é esse padre que vai causar na vida da Claire em alguns episódios à frente. Naquele momento lá do julgamento, ele vai ser uma das testemunhas contra a Claire, se eu não me engano. Pois bem, nós conhecemos esse padre e a história das crianças que visitaram a Igreja Negra. Pois bem, eu adoro isso em Outlander, que eles colocam essas subtramas que fazem muito sentido dentro da história, que desenvolvem mais da habilidade dos personagens, ou que contam um pouquinho mais, né, dessas habilidades desses personagens, como nós vimos aqui. Esse momento onde a Claire pôde ganhar a confiança da senhora Fitz e alcançar essa fama ainda maior entre as pessoas ali em Inverness. Agora, ela não era apenas conhecida no castelo de Lioc, mas também na redondeza, na vila, porque ela havia salvado o sobrinho da senhora Fitz. Então são histórias que elas fazem sentido dentro da história principal. Não é igual algumas histórias que foram adicionadas na quarta, quinta ou sexta temporada, que não tem conexão com as histórias principais, não. Aqui nessa primeira temporada, apesar de serem histórias com personagens diferentes, são histórias que fazem sentido dentro da trama. E vocês até viram que nesse momento onde a Claire visita a Igreja Negra para entender o que se passa ali, ela e o Jamie têm essa conversa. O Jamie fala para ela que ele é uma pessoa educada, ele aprendeu grego, aprendeu latim, ele estudou, ele é uma pessoa estudada.
mas ainda assim ele é um homem que não duvida das tradições, das lendas e dos costumes locais, porque ele é um homem criado nas terras altas. Então ele viveu muito dessas superstições, viveu muito desse costume. Então o Jaime tem esses dois lados. Então são momentos importantes para a gente conhecer um pouquinho mais esses personagens principais, já que nós estamos falando aqui dos primeiros episódios da primeira temporada. São momentos incríveis e é muito bacana ver essa intimidade que Jaime e Claire eles criaram um com o outro desde o início. Eles mal se conheciam e ambos já tinham essa confiança um no outro de poder contar um pouco mais do seu passado, de mostrar suas fraquezas, assim como o Jaime mostra para Claire, também mostrar ali um pouco da sua intimidade, de coisas que às vezes para outras pessoas você não tem coragem de mostrar. Então é muito interessante ver essa conexão deles e ver como eles se dão bem, mesmo sem se conhecerem há tanto tempo assim. E é aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, né? É um reencontro de almas, é algo realmente sem explicação, como diria Gaylis Duncan. A Gaylis foi cheia de frases também para Claire aqui nesse episódio, né? Ai, porque tem coisas que acontecem e não tem uma explicação humana, vão além do entendimento humano. Gaylis Duncan já dando várias pistas para nós, e agora que a gente já sabe tudo sobre Gaylis Duncan, a gente fica aqui, ó, bem de olho em cada coisinha que ela fala. E bem no finalzinho do episódio, nós vimos que o feitiço meio que virou contra o feiticeiro. Se as intenções da Claire eram de conquistar a confiança de Dougal e Colum a fim de conseguir esse ticket de saída do Castelo de Lyoc, isso deu muito errado, porque eles passaram a confiar tanto na Claire, pelo menos o Colum, o Dougal eu acredito que ainda tem um pé atrás com a Claire, mas eles têm agora uma certa confiança na Claire, e gostaram tanto da presença dela ali no castelo, ela agregou tanto para os moradores do Castelo de Lyoc, que eles não querem mais deixá-la sair dali. O que ela havia imaginado que seria a sua saída do Castelo de Lyoc era, na verdade, o que acabaria impossibilitando a personagem de sair do Castelo de Lyoc. E depois de ouvir ali a cantoria do cantor do Castelo de Lyoc, ela acaba decidindo que ela vai tentar fugir, que ela não vai mais esperar, que agora ela vai criar essa oportunidade e vai fugir do castelo. E agora nos próximos episódios nós vamos acompanhar aí os esforços da Claire tentando fugir do Castelo de Lyoc. Tem um momento que é muito interessante nesse episódio, que é toda essa cantoria. Nessas músicas que o Jaime traduz a última música, na verdade, para Claire, aqui bem no finalzinho do episódio, ele fala exatamente sobre o que aconteceu com a Claire. Sobre as pessoas que viajavam no tempo, sobre esse conto de fadas que passaram através das pedras, porque para eles são histórias, mas foi uma experiência que a Claire acabou de vivenciar. E como a gente sabe que nada em Outlander é por acaso, tudo tem uma conexão, tudo tem uma razão de ser, muito provavelmente esse homem, ele estava falando de outras pessoas que também passaram por isso anteriormente a Claire. A Claire, como a gente já sabe nessa altura do campeonato, não é a única viajante do tempo. Nós já conhecemos tantos outros viajantes ao longo das temporadas, mas quando a gente estava ali assistindo a primeira temporada, a gente não tinha acesso a essa informação. Mas é interessante a gente se manter atento também a esses detalhes dessa canção, porque muito provavelmente esses detalhes futuramente, para o final da série, também vão revelar algo mais sobre esse folclore escocês, sobre essas coisas que aconteciam. Tem mais detalhes aí, e com certeza essa música vai ser muito importante também para o desfecho ali da 8ª temporada de Outlander. Será que nós vamos ouvir essa música mais uma vez na 8ª temporada, no finalzinho da temporada? Será que a Claire vai relembrar desse momento em algum momento da 8ª temporada? Eu acho que seria uma conexão muito interessante, um paralelo muito interessante, porque foi justamente nesse momento aqui onde a Claire fica sabendo que é uma lenda conhecida, isso que ela viveu recentemente. Se ela tinha dúvidas de que isso já havia acontecido anteriormente, depois de ouvir essa música, a Claire passa a ter certeza de que ela não é a única que passou por isso. E eu não sei vocês, mas eu tô fazendo várias anotações aqui no meu caderninho de Outlander, ó. Eu tenho um caderninho aqui, ó, dos Frasers, que é lindo, por sinal. Eu vou deixar o link desse caderninho aqui pra vocês no box de descrição desse vídeo, mas é a coisa mais linda, olha. Deixa eu mostrar pra vocês em mais detalhes. Olha só, que coisa linda. Tem Claire e Jaime. Aqui nos fundos também tem Craig Nardum. Tem até um bolsinho aqui, ó, pra gente guardar as coisas. Mas é a coisa mais linda esse caderno. E eu tô fazendo várias anotações nesse caderno aqui, que eu já uso pra fazer anotações de trabalho. Olha que coisa linda. E eu tô fazendo essas anotações aqui.
anotando todos esses pontos importantes, todos esses pontos, tem até aqui, ó, tem até aqui o Luquinha aqui também junto deles. Mas enfim, gente, eu tô anotando aqui tudo que é importante, todos os detalhes importantes que nós estamos acompanhando aqui desde o primeiro, segundo e terceiro episódio, todas essas conexões, essas coisas que eu acho que a gente vai precisar desses detalhes lá na frente, eu tô anotando tudo aqui nesse caderninho para a gente não perder nenhum detalhe. Acho que isso vai ser muito importante para a gente entender tudo que vem aí para a 8ª temporada. E Outlander é uma série que deixa vários pontos de conexões, que nada é por acaso, então é sempre muito importante a gente reassistir esses episódios com os olhos atentos, com os olhos e ouvidos atentos a tudo que nós estamos vendo e ouvindo para não perder nenhum detalhe. E vamos combinar que assistir Outlander é sempre muito bom, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da análise do vídeo de hoje. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, comenta a hashtag Murtagh, já que o Murtagh apareceu nesse episódio. Na verdade, ele apareceu nos episódios anteriores, mas nesse episódio ele teve uma participação um pouco maior e inclusive já está de olho ali na Claire pro Jaime. Vocês viram que ele fala, né, que o Jaime precisa de uma mulher e que independente da idade da Ligor, ela sempre vai ser uma menina. Então Murtagh já estava botando os olhinhos ali na Claire Fraser pro seu afilhado. Então vamos deixar essa homenagem aqui para esse personagem que é tão querido? Coloca a hashtag Murtagh se você ficou comigo até o finalzinho desse vídeo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!